lojinha de aplicativos, basta digitar Laboratório Plínio Bacelar e baixar tanto para Android quanto iOS. Aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar. É grátis, é prático, é para você. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quarta-feira, 12 de novembro de 2025, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. Você pode acompanhar este programa daqui a pouco em podcast. Logo mais, teremos reprise na Plena TV pela Alexa. É só dar o comando Alexa, ouvir Folha FM, ou pelo aplicativo também exclusivo da Folha, tanto para Android ou iOS, só baixar naquele aplicativo que tem rádios. Pode também buscar lá a Folha FM que você vai encontrar. São 7h06 em Campos. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Hoje, quarta-feira, 12 de novembro de 2025. Campos amanhece com tempo bom. Só conferir a previsão do tempo segundo o Instituto Nacional de Meteorologia para Campos hoje, trazendo e atualizando aí você que está acompanhando aqui a Folha FM e também pelas redes sociais. O Instituto traz hoje previsão de tempo bom, de céu claro, de sol predominando durante todo o dia, sem previsão de chuva. A temperatura mínima é que diminuiu muito em relação até a semana passada, né? Em relação a ontem, se manteve estável. Ontem fez 17 de mínima, hoje 16 graus de mínima, com máxima de 28 graus, ou seja, com sol, mas não vai ficar quente demais. A sensação térmica está um pouco maior do que a temperatura normal do ambiente, 20 graus com sensação térmica agora de 23. A gente vai até sentir um pouco mais de calor hoje, mas é justamente por conta dessa sensação térmica mais alta. Bom, 7h08. No programa de hoje, eu tenho o prazer, a satisfação de receber o médico urologista, pós-graduado em reprodução humana e infertilidade conjugal e também diretor do Instituto Pulha, Dr. Bernardo Pulha, está com a gente aqui nesta edição do programa de hoje e vem para falar sobre Novembro Azul e a saúde do homem e os desafios da urologia. É assim, a gente usa muito meme, né, na internet, nas rodas de conversas, brincadeiras e tudo, mas quando a pessoa passa aquele sufoco, como eu já vi pessoas sofrendo por conta de não ter se cuidado e não ter acompanhado a saúde, né, devidamente, conforme a gente fala sempre aqui, não ter feito o exame assim, 30 e tantos anos de rádio que eu tenho,
o primeiro médico urologista que trouxe pra gente que Novembro Azul não é um mês de campanha para fazer toque no homem, e sim de fazer um acompanhamento, uma consulta. O toque é a última coisa, e fica esse preconceito, essa besteirada toda com relação ao toque, e aí acaba o quê? O homem, né, se adoecendo e não se cuidando, o que poderia ser muitas das vezes evitado, que poderia ser descoberto com antecedência, que aí a probabilidade de cura é muito grande, essa coisa toda. Então a gente fica aqui com já tem um monte de musiquinha, o pessoal cantando, Outubro Rosa, sai no Outubro Rosa, entra Novembro Azul, é tudo muito engraçado. Eu também rio, não, claro que rio, brincadeira, que a gente brinca. Agora, na hora do sério é preciso tratar isso com seriedade, e o doutor Bernardo vem para explicar isso para a gente, para quebrar esse tabu aí do homem não fazer exame. Tem outros exames que não substituem, né? E o doutor Bernardo vai falar, mas, cara, você tem uma consulta, por exemplo, vai entender, como é que é lá a sua herança de saúde, como é que é essa coisa hereditária na sua família. Tem alguém com câncer de próstata? Seu pai, seu avô? Não tem ninguém. Então isso já é um passo para ir fazendo o diagnóstico que você vai ter. Então ele vai explicar isso melhor para a gente, vai dar todos esses detalhes. Já vamos falar muito também sobre reprodução humana. Como é que é possível hoje a gente ter os casais que passam aí, né, por essa dificuldade, e tem muitas das vezes até um casamento desfeito, relacionamento findado por conta de não ter, né, avançar nessa questão da reprodução, de não ter um filho. E aí vem a ciência, a tecnologia e a esperança, né, para esses casais inférteis. Então, fique aí atento. Por fim, a gente fala sobre também uma outra questão, que é o planejamento reprodutor e a saúde sexual no século XXI. Como é que estão aí os seus planos para também você... E cada vez mais, tanto a mulher, o homem, né, mas há uma evolução da humanidade fantástica, né? Eu só estou vendo assim, alguns pecados, alguns erros, por exemplo, sobre a longevidade. A gente está vivendo mais, está vivendo muito mais tempo, estamos mais longevos, porém, como é que é a qualidade de vida depois dessa terceira idade? Eu estou sentindo meio que nós estamos ficando, jogando os velhinhos, tipo naqueles depósitos, né? Vai guardando aí. E não é bem assim, a coisa mudou. Primeira coisa que eles pensam é acabar com a aposentadoria com 65. Não, os caras só pensam nisso, bicho. Botar o pobre coitado infeliz para trabalhar. Mas se bem que, com a longevidade, tem uma terceira idade muito produtiva, e que pode aproveitar essa experiência. Então, acho também que é tudo... Mas então, vamos lá, vamos falar sobre tudo isso já, rapidamente. Deixa eu trazer aqui, doutor. Tem um recado, rapaz, que eu ontem... Conversando aqui com o Almir José Neto, arquiteto e arquiteto especialista em artes sacras, né, em construção e artes sacras também, deixou um abraço carinhoso aqui para o seu pai, que foi professor dele, me parece que no IFE. Papai deu aula no IFE, aposentou, dá aula no ISE e justamente dá aula de História da Arquitetura, História da Arte, essas coisas todas aí. Tem um mestrado em Patrimônio Arquitetônico aqui no município, então ele é um cara que tá acostumado com essas coisas aí. E outra coisa, talvez você não conheça o Almir José, ele... Pela terceira vez consecutiva, foi o arquiteto responsável pelo trono de Nossa Senhora Aparecida, padroeiro do Brasil. Que legal. Muito que responsabilidade. Não brinca. E tem... Pra você ter ideia, ele está fazendo obra sacra hoje na Itália.
Lá é a capital, o berço, né? A Meca, né? Então, é o berço. Então, é mais ou menos assim. Lembrei do Lardo agora aqui. Lardo é uma peça. Vou fazer, né? Bom, nós estamos prometendo isso até uns 2 anos. É uma peça suína, né, que você faz ali maturada dentro de uma caixa de mármore, né? Essa é da culinária italiana. Bom, vamos lá, vamos pegar aqui rapidamente então as manchetes do Jornal Folha da Manhã de hoje e pra gente começar essa conversa aqui com o Alvianil. Tem notícia do Goitacás aqui também, hein? Dr. Bernardo Pulha. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. E Radmed Diagnósticos por imagem, sempre à frente. 7h15 em Campos. Vamos às manchetes do Jornal Folha da Manhã de hoje. Em destaque aqui na capa, planos de Campos a 2026 não esperam Bacelar e Vladimir. Está aqui na capa do jornal. Enquanto o presidente da Alerj e prefeito não definem seus destinos, nomes como Maicon e Caio planejam voos solo. Olha aí, há 10 meses e 18 dias das urnas, as movimentações em Campos para 2026 parecem não aguardar as definições aí dos seus líderes. Então, já os candidatos, nesse tabuleiro político, nesse xadrez, jogo de xadrez político, né, vão se adiantando. O Caio Viana parece definir aí por ser deputado federal ou buscar a sua pré-candidatura à reeleição como deputado federal. Os destaques dessas informações aqui no ponto final de hoje, página 4 do Jornal Folha da Manhã. Ainda, Atafona chora a morte de Soninha Ferreira. A Soninha Ferreira dedicou anos da sua vida na luta contra o avanço do mar em Atafona. Mais uma que parte deixando aí um grande legado sobre a Atafona e sua luta, né? Mas que também não conseguiu ver sequer colocar um saquinho de areia, né, para conter aquele avanço do mar em Atafona. Eu sigo aqui tentando entender, mas sem conseguir, por que a Atafona é, das que eu conheço, a única cidade, a única localidade que tem essa erosão marítima, esse avanço do mar, que nunca foi feito nada, mas absolutamente nada. E isso estou falando a nível de governo federal, governo estadual, enfim. Você tem a responsabilidade dessa área, principalmente do governo federal. Você vai a Espírito Santo, você vai aqui no próprio Rio de Janeiro, outros lugares aí que tem avanço do mar, e é assim, feito um trabalho, um esforço, e aí é aquela coisa de técnica, de engenharia. A Holanda conseguiu avançar muito no controle do avanço do mar lá, após alguns anos, após várias tentativas, acertos e erros. Então não é que vai resolver o problema, mas só que nunca ninguém fez nada. A única coisa que fizeram foi desviar 70% do Paraíba do Sul, que foi, sem dúvida nenhuma, um contribuidor aí para esse avanço do mar. Ainda, presídio feminino tem muro derrubado por caminhão de alimento. Aí vê que é o muro que estava no lugar errado, né? É porque estão criticando a ciclovia da 28 de março. Mais um carro bateu lá essa noite, o pessoal está criticando a ciclovia. Pode fazer de borracha agora, né? Mas ninguém viu o saldo aí divulgado pelo etilômetro, né? Etilômetro, o bafômetro. Em Campos, no estado do Rio, Campos é a cidade que tem o maior número de flagrantes de motorista com teor alcoólico acima do permitido pela lei. E a culpa é da ciclovia.
Heliporto do Farol abre caminhos para jovens, está na capa do jornal. Ainda acidentes deixam 3 mortos e 5 feridos. Criança morre após sofrer broncoaspiração. Engasgou, né? Minha nossa, o acidente em casa. Foi em Campos, na Baixada. Lamentamos profundamente. Trianon recebe desabafo do comediante Rafael Portugal. Artéries vence leilão de contrato da BR-101. Goita com vaga na semi e encara o Belfor Roxo. É hoje o jogo? Eu só ouço os barulhos ali. O time campista derrotou o Paraty por 3-2 no último domingo e garantiu aí a semifinal da Série B2. Agora, com o resultado, o Goitacás enfrentará o Belfor Roxo, que tem a vantagem de decidir a vaga em casa. No Nélio Gomes, Belfor Roxo derrotou o Serra por 2-0. Só precisava saber aqui quando é que vai ser no próximo domingo às 15 horas, né? No Acisão. Bom, só para não confundir aqui o torcedor do Goitacás, tá aqui, partida acontece no próximo domingo no Arizão. Próximo domingo, então, encontro marcado aí no Arizão, hein? 7h21 para justamente fechar aqui com essas manchetes com o Goitacás, eu trago o bom dia de um alveanil roxo. Bom dia. Um azulão. Meu caro Bernardo Pulha, primeiro te agradecer por estar aqui com a gente, é uma satisfação muito grande. Ainda falava com o Beto, podia ser todo dia, né, a gente ficar aqui conversando, as nossas brincadeiras aqui, essa coisa toda. Mas eu sei do sacrifício da sua agenda, inclusive você remanejou lá alguns pacientes. Precisei fazer um ajuste para estar aqui, porque é importante pra caramba estar aqui, né? Eu te agradeço muito, um abração aí pro seu pai, o Pulha, tá dado o recado já. Eu vou mandar um abraço para ele daqui a pouco. Zé Luiz Pulha. Foi quem que mandou o abraço? O Almir José, ex-aluno dele, hoje um dos arquitetos sacros, pode dizer assim, sim, da arquitetura sacra, né? Expoente, e o cara esteve aqui ontem, sensacional. Bota aí, Nogueira, eu sou campista de Beira do Taí. É muito legal, eu acho que não fugir às raízes, isso é muito bacana. Cara, mas então, obrigado aí pela presença aqui. Eu que agradeço o espaço, mais uma vez. Para mim é uma honra estar sempre aqui falando sobre assunto sério, que é a saúde do homem, que é a saúde de maneira geral, né? Os temas que você trouxe para a gente debater hoje, eu acho que são importantíssimos, são temas pouco falados e oportunidade também para conscientizar a população masculina sobre autocuidado. Novembro Azul, um momento que a gente tem essa oportunidade de falar para as grandes massas e obrigado mais uma vez a oportunidade. E é um prazer sempre estar aqui com amigos, né? Que a gente já ficou amigo. Graças a Deus. Aqui, me fala uma coisa. Eu fiz um levantamento aqui na estatística, porque eu acredito muito que números têm poder. Sim. E muitas das vezes de nos alegrar quando a gente vê uma conta bancária gorda, ou de entristecer quando a gente vê essa quantia magrelinha. Ou até mesmo aqui de nos chocar, por exemplo, com o número de pessoas que, ao longo desses últimos anos, o que me incomoda um pouco é que os números não são muito atuais. Pelo levantamento que eu fiz, é 2018, 2022, enfim. Mas o Estado do Rio, por exemplo, num levantamento que eu consegui aqui na Secretaria de Estado de Saúde, de 2018 a 2022, mesmo que seja um pouco atrasado, mas a gente tem um parâmetro, foram 124.484 casos registrados de neoplasias malignas. Da próstata. Em homens, né? No caso aqui, neoplasias malignas. E o câncer de próstata. Neoplasias malignas em homens, 124.484. Destes, 10%, 12.000
561 eram câncer de próstata, segundo a Secretaria de Estado de Saúde. Tá. E os óbitos chegaram nesse período a mais de 7.164 números de óbitos nesses anos. Isso no Rio. No Brasil, estimativas nacionais e dados de mortalidade, de 2023 a 2025... É o triênio, né? As estatísticas, geralmente, para câncer de próstata são lançadas assim. É uma expectativa e que nos próximos 3 anos aconteça, acho, 78 mil, alguma coisa assim, né? Cara, mas aqui, pelo que eu entendi aqui, doutor, a estimativa do INCA, 71.730 casos ano? Então não dá mais de 210 mil casos em 3. Então, é o câncer que mais acomete homens, né? É o câncer que mais mata homem também. Quando essas estatísticas se exclui tumor de pele, né? Melanoma e tudo, porque em homens e mulheres é o tumor com incidência maior. O câncer com incidência maior. Mas quando se exclui esses tumores de pele, o câncer de próstata na população masculina é o mais importante de todos, com impacto em relação ao impacto, a mortalidade, a incidência, a tudo. Então, por isso que essas campanhas todas foram plotadas pelas sociedades para que a gente consiga, de fato, fazer algo que faça diferença na vida dos indivíduos. Mas a estatística é essa mesmo. É muito alta. É alta, muito alta. E sem contar que câncer é câncer e tal, mas é uma região que provoca um sofrimento muito grande. Sim. Teve um caso de uma pessoa que é conhecida aqui na cidade, então prefiro não falar o nome, evidente, em que ele não conseguia urinar. Sim. E aí o sofrimento era assustador ver a pessoa, parece que você vai explodir, cara. A retenção urinária aguda, né? A obstrução urinária é uma urgência médica, né? Então, o paciente, a próstata é um órgão que está associada ao sistema geniturinário masculino, né? Então, a próstata tem uma função reprodutiva em produzir o líquido seminal, né? Então, mas ela está localizada no períneo ali, e quem passa por dentro da próstata é a uretra, né? Então, a partir do momento que aquela doença avança, a repercussão clínica acaba sendo uma obstrução da via urinária. E muitas vezes os pacientes precisam ficar com sonda, sobretudo quando o diagnóstico é muito tardio, né? Então, não é incomum que a gente veja os pacientes que estão em tratamento de câncer de próstata, porventura, precisar usar sonda por conta de obstrução do aparelho urinário. Fiz outro levantamento também, você falando sobre, é um dos que mais mata, ele é o segundo. Ele só perde no Brasil, o câncer que mais mata é o homem, é o câncer de pulmão. Que é mais agressivo, na verdade. Né? É mais agressivo. A mortalidade é maior, mas a incidência do câncer de próstata é maior. Mas aí a mortalidade do câncer de pulmão é maior. Tá. E aí vem próstata em segundo, colo retal, que é o que você estava conversando antes, que eu vou te perguntar daqui a pouco sobre esse incômodo exame de colonoscopia, mas você vai me explicar legal. De estômago, pâncreas, fígado e vias biliares, esôfago, sistema nervoso central, cavidade oral e laringe são os 10 tipos de câncer que mais mata no Brasil o homem. Doutor Bernardo Pulha, Novembro Azul é sinônimo, é um mês de campanha que a gente sabe, tal, mas nesse caso é um mês para, como que eu vou colocar, para se intensificar os exames de toque. Isso foi uma coisa que a gente falava, né, acho que 2 anos atrás, quando você esteve aqui. Acho que tem uns 2, 3 anos já. Né? A primeira vez, e a resposta sua foi fantástica. Eu falei, você vai repetir essa resposta todo ano. Significa, exame de próstata, significa necessariamente que o homem tem que passar pelo exame de toque? Então, são dois pontos importantes que a gente tem que falar. Atualmente, a recomendação é que o paciente procure o médico para discutir sobre os benefícios de fazer um rastreio para câncer de próstata. O rastreio, atualmente, é feito com um exame de sangue e o exame de toque retal.
Tá? Como é que se avalia o risco de se encontrar um câncer na próstata de um paciente que não está sentindo nada? Através de um marcador no sangue, que é o PSA, que todo mundo fala aí, que é uma proteína que a próstata produz, e através do toque retal. O toque a gente consegue literalmente ter uma sensação tátil da próstata, identificar um nódulo endurecido, uma área suspeita, enfim. O rastreio é feito dessa forma. Mas a recomendação atual é que isso seja discutido caso a caso. E aí o momento que a gente tem para poder discutir isso é o momento que o paciente vai até o médico. E o novembro acabou que virou aí um momento para a gente lembrar aos pacientes da importância disso, de que eles se aproximem dos seus médicos, que eles se lembrem desse tipo de abordagem que precisa ser feito, para poder lembrar de fato que a próstata é importante, sim. Mas eu acho que no começo tinha muito a ver com exclusivamente próstata. Eu acho que hoje já está bem sedimentado que é um momento de cuidado da saúde do homem como um todo, né? A próstata é muito relevante, mas a gente precisa aproveitar a oportunidade de rastrear coisas, inclusive com um impacto na saúde global do paciente muito mais importante. Tipo, muitos homens não sabem que são diabéticos. Muitas das vezes a gente faz um diagnóstico de diabetes no consultório do urologista. O paciente chega se queixando de um problema sexual, uma disfunção erétil. A gente vai ver, poxa, tem uma glicose alterada, nunca soube. Aquilo dali é repercutir num segundo, num terceiro momento com uma doença muito mais séria, um infarto do miocárdio, um AVC, uma doença renal, uma retinopatia. E a gente, às vezes, tem a oportunidade de oferecer uma abordagem mais ampla para o paciente, né? Então, acho que novembro hoje tem esse papel da gente lembrar o homem, olha, se cuida, procure um médico qualquer e tente atualizar a sua situação para que a vida seja plena na posteridade, né? Assim, você está falando que a longevidade aumentou muito, mas a qualidade de vida nem tanto. A gente precisa envelhecer, mas envelhecer com qualidade de vida, né? Com saúde. Não tenha dúvida. Agora, essa questão falando ainda do exame de toque da próstata, tem gente que arrisca em não fazer. Quais são os riscos que essas pessoas que não fazem o exame, que não vão nem mesmo a um médico, um clínico geral, para fazer um exame de sangue ali, para acompanhar um PSA, uma coisa assim? Quais são os riscos que essas pessoas correm, doutor? O risco de ter uma doença e não identificar. E é aí que está o problema. O grande problema é que o câncer de próstata, na fase inicial, ele não dá nenhum sintoma. E o homem, a princípio, ele só procura o médico quando está sentindo um sintoma severo muitas vezes. Os homens, a maioria dos homens, cerca de 65% dos homens só procuram ajuda quando a vaca já foi para o brejo, quando aquele sintoma está insuportável. E nesse momento, às vezes, o problema não é tão inicial mais. E a gente precisa identificar um problema no começo para oferecer a cura. O câncer de próstata, quando identificado em estágio inicial, ele tem uma chance de cura maior que 95%. Alguns trabalhos demonstram isso. No entanto, se a gente identificar esse problema de maneira tardia, a chance de cura diminui muito. Então, a gente precisa identificar os pacientes que precisam fazer esse rastreio, fazer o rastreio para que esse diagnóstico seja precoce e, consequentemente, o tratamento seja efetivo. Se a gente não fizer isso, a chance de identificar um problema só quando está tendo sintomas, esse problema está avançado, é grande, e a chance de cura é muito menor. A gente vê muito falar isso, né? O homem morre mais do que a mulher porque ele não vai a médico, ele não se cuida. A mulher... Mas culturalmente é muito assim, né, Nogueira? É muito assim. A mulher na nossa sociedade é incentivada a ir a médico desde quando menstrua pela primeira vez, lá com 12 anos, 11 anos. Já vai numa ginecologista, aquela ginecologista vira a médica da vida toda, é a médica que trata uma infecção urinária, que trata que vai ter os filhos, etc. A gente não é incentivado a procurar ajuda em momento nenhum. Esse que é o problema, culturalmente, né? E a nossa sociedade sempre colocou o homem naquela situação de provedor, de que não pode parar nunca, que não pode demonstrar fragilidade. E aí a gente também tem que entender o lado social que justifica, em parte, esse problema que a gente está discutindo. E aí, cara, vem essa estatística tão alta, né? A gente não vai a médico. E também, porque assim, porque vai a médico, ele passa um monte de exame. Cara,
há 100 anos atrás não tinha exame nenhum. Tinha exame. Você tinha lá exame de sangue? Sei lá. Era difícil fazer. Difícil, né? Agora, hoje você tem uma tecnologia absurda. E acessível, né? Acessível. Você consegue fazer um exame hoje de imagem para a pessoa pelo avesso, fatiada literalmente. Mas no caso do câncer da próstata, a gente está falando de 2 exames com custo muito baixo, que é o exame de sangue, que é o PSA, e o toque retal, que não tem custo nenhum. E por isso que ele também, um dos motivos pelo qual ele não vai ser substituído em pouco tempo, porque o nível de efetividade e custo-benefício realmente é indiscutível. É um exame rápido, indolor, que não custa... pessoal, porque eu não sei se tem um tempo, mas é o quê? É muito rápido o exame de toque. Eu diria que menos de 10 segundos, certamente. Agora, essa coisa que a gente falou, que eu aprendi com o senhor também. Cara, como é que é essa coisa? Porque você fala assim, Cláudio, o paciente não precisa necessariamente chegar lá aqui, vamos fazer o exame de toque, porque é um tabu, é um preconceito gigante, né? O que eu bato na tecla é que esse não para que o toque não seja um dificultador para que o paciente chegue lá. Se ele tem medo do toque, cara, vai lá, converse com o médico, faça pelo menos um PSA. A informação é a melhor ferramenta para a gente, né? Então, assim, ter um acolhimento, ter uma... Porque o paciente também chega com esse preconceito muito pelo desconhecido, né, cara? Ele acha que é um exame muito diferente do que é na prática. 90 e tantos pacientes, assim, por cento dos pacientes que eu, na minha prática, que tem medo do toque, quando faz o toque, vai ser, poxa, mas é só isso? Caramba, mas é uma bobagem isso. Eu pensei, pois é, o problema é que a informação chega para você de um jeito muito, muito errado, né? Sempre chega através da piada, sempre chega através do medo da pessoa que não quer ajudar e fala que foi assim, que foi assado. Então, eu acho que tem muito a oportunidade de acolher esse paciente e tirar o protagonismo do toque mesmo. O toque é importante, sim, mas ele não precisa ser o personagem principal dessa consulta, né? Mas a consulta médica. Tem muitas coisas importantes também que a gente pode avaliar até que o paciente se sinta realmente acolhido. E se ele quiser fazer o toque, ele vai fazer. Se não quiser, vida que segue. Desde que ele saiba dos riscos e benefícios disso, entendeu? Eu quero falar sobre colonoscopia, mas antes deixa eu falar sobre, eu lembrei, hereditariedade. Pode ser assim um pré-diagnóstico para positivo ou para negativo? É um fator de risco muito importante para câncer de próstata. História familiar positiva para câncer de próstata é um fator de risco muito importante. Tanto que a orientação é que se o paciente tiver um parente com câncer de próstata, ele inicie esse rastreio mais precocemente. Então, assim, existem fatores de risco para o paciente desenvolver câncer de próstata. Um deles é a questão genética, hereditária. Então, meu pai teve câncer de próstata. Isso coloca o paciente no grupo de risco. Um outro grupo de risco importante na nossa comunidade é etnia. O paciente negro tem mais chance de ter câncer de próstata, precisa começar esse rastreio também mais cedo, por volta de 45 anos. E o restante da população, em geral, 50 anos. Mas genética é uma das coisas que pesa muito nessa abordagem. O paciente negro, você já falou isso, o paciente negro ele tem mais facilidade, é mais propenso... Maior, sim. Porque o que a gente tem da raça negra é mais resistência, é mais forte, é mais... Né? Sempre, você vê aí, né, a história do próprio atletismo, né? Os caras são muito fortes, muito bons, e a resistência é espetacular. Mas não quer dizer que, nesse caso... Especificamente da próstata, é um fator de risco, sim. Maior, e tanto que diminui a 5 idade. anos, mais ou menos, para começar o rastreio. 45 para esses grupos e 50 anos para a população em geral. Essa é a recomendação da SBU. Existe uma polêmica de alguns anos que é em relação ao que o Ministério da Saúde e o INCA colocam como orientação de que não precisaria fazer rastreio para todo mundo, mas isso é uma coisa muito polêmica. A Sociedade Brasileira de Virologia mantém essa recomendação de fazer o rastreio, sim. Por favor.
Quem fala? Não, eu tô deixando que ele me acha muito bonito, né? Então ele me deixa aqui toda vez, né? Vamos lá. Cara, porque essa coisa de rastreio, e aí eu entro. Se eu estiver pulando alguma parte, você me lembra que tá tudo ótimo. Meu script aqui, sabe como é que é, né? Não, aqui é um bate-papo, não fica com essa coisa de. Claro, tem. Não precisa ser assim, né? A gente tá aqui para poder falar com todo mundo, né? Então, se for um negócio muito termos técnicos, neoplasias malignas. Aí eu tô fora. É verdade. Agora, é muito difícil convencer o tal do ser humano, e principalmente depois que passa de uma certa idade. Por isso que eu falo, gente, vamos trabalhar as crianças, e parece que ninguém ouve. O trânsito tá horrível aí. Cada vez pior, tá só pior. Agora, né, com multa, o pessoal deu uma segurada, mas está cada vez pior. Mas ninguém vai para os bancos escolares trabalhar as criancinhas ali. Não é só para quem tem as bicicletas elétricas. O pessoal já está se matando com aquilo, cara. Como é que é impressionante. O que era para ser um equipamento, né, para facilitar a vida das pessoas, um cara que trabalha como pedreiro, por exemplo, que vai de bicicleta, tem que acordar 5 da manhã para chegar em determinado lugar, sai de lá 5 da tarde, depois de pegar pesado, né? Podendo usar uma bicicleta elétrica, olha que ferramenta maravilhosa, até uma moto, um carro, mas eu estou falando, aquele que está sem poder comprar uma moto ou um carro, compra uma bicicleta elétrica, extraordinário. Mas os caras já não respeitam um sinal, não respeitam um pedestre, e já está atropelando, se matando, é uma doideira. E ano que vem vai entrar de novo, né? Aí tem que fazer lei, tem que emplacar, justamente é o tal do quebra-mola. Só existe quebra-mola porque tem alguém que não respeita. Que não respeita. E aí, cara, é difícil convencer o ser humano com a idade maior, por exemplo, e é a idade do exame, que é 40 para os negros, 45 para os negros e pacientes. E 45 para os negros. Tem história familiar positiva. O grupo dos obesos também entra como risco também, mas a nossa comunidade, eu diria que realmente história familiar e afrodescendência é o que pesa mais. 50 anos todo mundo. É recomendação que recomendação que vá o médico discutir sobre esse rastreio, né? Assim, essa imposição, tem que fazer PSA e toque, isso não é mais recomendação, na prática acaba funcionando dessa forma. Perfeito. O PSA não é muito preciso? Ou ele bem preciso. Só que o que acontece? A gente tem que usar as ferramentas de acordo com a utilidade delas. Então, assim, o PSA é um marcador de doença prostática. A próstata produz naturalmente PSA. Outras alterações da próstata, se não o câncer, também aumentam o PSA. Se tiver uma próstata muito volumosa, que é a hiperplasia benigna da próstata, que é a alteração da próstata mais comum na nossa comunidade, no mundo todo mundo que envelhece experimenta um pouco de crescimento benigno da próstata, também aumenta o PSA. Se tiver uma inflamação da próstata, também aumenta o PSA. Se você tiver um estímulo prostático, tiver uma relação, fizer um toque, isso pode aumentar o PSA também. Então, a gente tem que interpretar aquele exame no contexto clínico do paciente. É um ótimo marcador de rastreio. No entanto, não é assim, PSA alto é igual a câncer de próstata, não é. Tem que ser avaliado no contexto clínico do paciente. Antes de chegar lá para a gente fechar essa parte do exame, do rastreio, antes de chegar na colonoscopia, que é o mais... Esse aí, então, eu nem sei como é que é a reação das pessoas com relação... Eu sei a minha, que é complicado. Colonoscopia. Que é me parece que é muito mais difícil o preparo do que o exame em si. Assim, o que eu quero te perguntar sobre essa questão do rastreio ainda, e sobre essa questão de apurar o exame. Eu acabei esquecendo aqui que eu ia te perguntar. Não, sério. Mas a questão da colonoscopia, ela é outra parte preocupante, mas eu quero que você fale para mim o seguinte, lembrei. Como que não tem sintomas uma próstata, como que fala, aumentada? Assim, a próstata aumentada dá sintoma sim, é o que mais dá sintoma. Tá. O câncer de próstata
que não costuma dar muito sintoma no começo. Isso tem uma explicação técnica. O câncer de próstata, ele acomete inicialmente, ele é mais comum na periferia da próstata, na parte externa da próstata. Por isso que o toque é muito útil. Porque você consegue literalmente passar o dedo aonde o câncer de próstata costuma começar. E o sintoma relacionado à próstata, em geral, tem a ver com a parte urinária. E o centro da próstata, quem está ali no centro da próstata, é a uretra. Então, para aquele câncer que está lá na periferia avançar até a uretra, demanda um tempo para que aquilo, de fato, comece a repercutir com obstrução urinária. No entanto, a hiperplasia prostática benigna é uma alteração que acomete geralmente no miolo da próstata e costuma dar sintoma no começo mesmo, entendeu? Por isso que o câncer de próstata ele é menos sintomático no começo. O câncer costuma dar na periferia da próstata. Aí, naturalmente, então, ele não aumenta a próstata, é isso? Ele pode, na verdade, o câncer não necessariamente... O que acontece? O aumento da próstata acontece à medida que o homem envelhece e o câncer de próstata também aumenta à medida que o homem envelhece. Então, as duas coisas, muitas vezes, coexistem, tá? Mas, assim, o sintoma urinário decorrente do câncer de próstata geralmente acontece numa fase tardia por conta dessa questão de localização da doença. Em geral, né? A gente está falando em termos gerais. Obviamente, pode acontecer uma coisa caprichosa ali, outra aqui, mas quando a gente fala assim, por que não dá sintoma? Em geral, por conta disso, porque o câncer de próstata geralmente é periférico e a uretra passa no meio da próstata, então demanda um tempo até que aquela doença chegue lá onde costuma dar sintoma. E a hiperplasia geralmente acomete já o miolo da próstata, e aí isso costuma repercutir com sintoma logo no começo. E a hiperplasia é uma coisa muito, muito prevalente na nossa comunidade. Muito, muito. Eu diria que todo mundo que envelhece vai experimentar um pouco isso. Uns mais, outros menos, mas vai ter um pouquinho de sintoma urinário, sim. Ela pode acontecer em qualquer idade? O câncer de próstata pode aparecer em qualquer... É raro acontecer em pacientes muito jovens. A incidência aumenta muito a partir do momento que o homem envelhece. Então, quanto mais velho, maior a chance de encontrar um câncer de próstata. No entanto, nem todos os cânceres de próstata merecem um tratamento em decorrência do custo-benefício no respeito à idade do paciente. Porque muitas dessas doenças são indolentes, entendeu? Então, assim, um paciente muito idoso, a chance de ter um câncer de próstata é muito grande. No entanto, aquele câncer muitas vezes não vai ter uma repercussão na vida do paciente. Então, muitas vezes é necessário só acompanhar, só olhar, não precisa fazer um tratamento. Mas quanto mais idoso o paciente, maior a chance de ele desenvolver o câncer de próstata, sim. Quimioterapia, radioterapia, cirurgia são tratamentos? São tratamentos. Os tratamentos para câncer de próstata localizado na próstata só, geralmente são restritos à cirurgia, tá? E existem algumas técnicas cirúrgicas, ou radioterapia, ambas com proposta curativa. À medida que a doença sai da localidade da próstata e acaba acontecendo metástase, as outras modalidades vêm associadas. Então, muitas vezes com medicação, muitas vezes com radioterapias localizadas em determinados metástases que estão muito sintomáticas. Então, em geral, inicialmente, cirurgia ou radioterapia. Então quer dizer que isso a gente tem falado muito. E quer dizer, espero que esteja vivo ainda até chegar lá para essa descoberta. Porque o câncer não é um HIV, ele não é uma AIDS, ele é múltiplo, ele é variadíssimo. Você fala, descoberta para o câncer, é um sonho, claro. Mas você fala assim, não existe um câncer, existem sei lá quantos milhares, eu não sei, tem câncer raros aí, a gente sabe bem. Mas assim, vai ter um tempo que a gente, e isso já está acontecendo, ou pelo menos já começou a acontecer, é de que câncer hoje não é mais uma sentença de morte. Não. Como é que você fala sobre isso? Qual que é a sua interpretação sobre isso? Porque as pessoas que recebem a primeira vez a notícia de que está com câncer como que eu vou explicar? É um impacto extremamente profundo
E é como se você realmente chegasse ali e o médico te desse um papel escrito assim, ó, condenado à morte. Não é mais assim. Como você disse, os diagnósticos são muito variados, né? Então, tem situações em que há uma agressividade maior, outras agressividade menor, mas existe uma evolução absurdamente importante na indústria farmacêutica, nos métodos diagnósticos, que tem oferecido uma sobrevida muito boa. Se você colocar aí evolutivamente os dados das últimas décadas, há uma diferença brutal de sobrevida e cura, enfim, relacionada ao diagnóstico oncológico. Eu diria que, do ponto de vista prostático, ainda, apesar de você ver como é que são as coisas, como é que é a negligência, você passou no começo do bloco aí esses números todos que são absurdamente altos. Mas, em geral, o câncer de próstata ele é um pouco indolente quando comparado a outros cânceres. Isso significa que muita coisa foi feita vista grossa para que isso evoluísse mal de alguma forma, entendeu? Então, o câncer de próstata ele tem essa característica de, muitas vezes, obviamente existe aquela doença agressiva que vai evoluir mal independente de qualquer coisa, mas tem muitos cânceres que são bastante indolentes, que demoram muito tempo para começar a dar um problema sério de fato. E aí a gente vai conseguir combater de fato, ou seja, vai conseguir melhorar a expectativa de vida, a chance de cura, realmente indo lá no começo, voltando a fita um pouquinho e olha só, aqui que a gente precisa tratar esses pacientes. Quando a coisa sai do nosso controle, aí tem muita carta na manga ainda que a indústria vem trazendo para a gente, imunoterapia, etc. Remédios realmente muito modernos, que são ainda muito caros, mas que melhoram muito a expectativa e a qualidade de vida dos pacientes. Muito caro quanto? O que você pode falar sobre isso? Tem medicação. Que nem o SUS cobre? Só... Então, aí é uma polêmica, assim, porque à medida que os trabalhos vão avançando, as indicações clínicas vão ganhando robustez, existe uma Agência Nacional de Saúde Suplementar que vai dizendo o que é papel dos convênios e do SUS oferecer ou não para o paciente. E aí, à medida que isso vai ganhando evidência científica, isso vai entrando no rol. Então, assim, tem medicações realmente que são bastante caras. Eu não sei te dizer, mas, assim, R$30 mil uma dose, R$45 mil uma dose, R$20 mil uma dose. Então, que onera muito o sistema. E é mais um motivo pelo qual a gente fala que, poxa, esses pacientes precisam ser tratados no começo, porque aí não demanda custo, né, cara? Então, quando a gente fala de prevenção, a gente fala de política pública, a gente fala de tudo, né? Então, esse paciente continuar ativo, né, menos um paciente na Previdência Social, recebendo o salário porque não consegue trabalhar, é menos custo para o sistema público, é menos custo para o sistema privado. Então, acho que a prevenção, de fato, o começo de tudo realmente é mais interessante em todos os aspectos. É como se você vivesse uma vida aí arriscadamente, andando de moto a 200 sem capacete. É isso? Exato. Tem uma pergunta do Renato, e aí eu vou fechar com a minha aqui, esse bloco, porque a gente quer falar um pouco também sobre infertilidade, que é uma área que você atua muito pesado. Inclusive você tem o seu instituto, né, que é o Instituto Pulha, que cuida da saúde do homem e dessa questão da infertilidade também. Você também, além disso, tem o seu consultório, que daqui a pouco a gente vai passar tudo certinho, endereço, telefone, essas coisas todas, e tem também o atendimento no ASES, que você faz, no BEDA. No BEDA Prime e na Santa Maria. BEDA Prime e na Santa Maria. E Santa Maria, perdão, ASES, porque o ASES pertence ao BEDA, eu confundi, me desculpa. Não, você faz esse tratamento pelo BEDA Prime e pela Clínica Santa Maria. Então você conhece o doutor Haroldo Igrejas? Conheço, foi meu professor na residência, fui residente dele. Figura, né? Figuraça. Haroldo é campeão. Um abraço para o Haroldo. Vamos lá. Renato Carvalho, e aqui, Renato, estou contigo no abro. Bom dia a todos. Doutor, não existe nenhum exame de imagem, não? É o que eu estou falando. Porque, cara, a tecnologia está tão avançada na medicina que não é possível. E ele bota aqui, obrigado, e ele coloca isso, a tecnologia está muito avançada, cara.
Esse é o questionamento. Existe, sim, existe. Existem métodos de imagem que realmente são capazes de avaliar a próstata, o risco de ter um câncer na próstata, inclusive. No entanto, não são para substituir o toque, tá? Mas existe sim, existe um tipo de ressonância que a gente utiliza muito no nosso dia a dia, que é a ressonância multiparamétrica da próstata, que a gente consegue avaliar a parte funcional da próstata, entender se aquela área é uma área suspeita para câncer ou não. Mas esse exame não serve, Renato, para poder substituir o toque do nosso dia a dia. Então, é uma ferramenta é uma carta que a gente tem na manga, sim, a gente usa com muita frequência, mas não substitui o toque, não. Perfeito. Não, porque eu falo aqui, Renato, que um abraço pro meu amigo Guilhermão, lá do quilômetro 7, tá acompanhando a gente. Guilhermão, estou ao vivo, agora não consigo falar com você, mas um bom dia aí para você. Não, porque os caras vão a Marte com a maquininha, mas não consegue, não tem essa história. Para fechar aqui, que aí é outro tipo de exame que a gente faz uma confusão doida, né, Beto? Você já fez não, né, o colonoscopia? Não. Colonoscopia. Beto já está com 50 também, 50 e lá vai a bordoada. 52, já está quase me passando. Não. Eu tenho... Agora. Eu nem sei quanto eu tenho mais agora, eu acho que é 54. Vó, esquece isso. Aí os caras, tá pintando o cabelo, Nogueira? Como? Cheio de cabelo branco aqui. Não, doutor Bernardo, essa questão da colonoscopia, ela é apavorante para muita gente. Para os homens, então, é um absurdo. Para as mulheres também. E assim... É muito sofrido o preparo, é meio enjoadinho, não é nem tão dolorido. Não, eu achei, porque precisa fazer um preparo intestinal, né? Tem que fazer uma espécie de limpeza, evidentemente. E quais são os benefícios dessa colonoscopia? Tem alguma coisa a ver com a próstata ou ela não é outro caminho? Existe muita confusão da população, fazendo confusão com do urologista com o proctologista, né? Então, assim, a colonoscopia é um exame fundamental para nossa população, eu diria a população mundial. É recomendado que se faça de rotina para rastreio de um outro tipo de câncer, que é o câncer coloretal, tá? O câncer de intestino, ele é rastreado através da colonoscopia. E, se eu não me engano, a partir dos 45 anos, é recomendado que todo mundo faça esse exame. Não tem absolutamente nada a ver com nada da urologia, isso não é da minha área, mas eu sempre que identifico que o paciente ainda não fez esse exame, que porventura ele tem algum risco que precisa ser avaliado, eu ofereço, porque é uma oportunidade que você tem de acolher aquele paciente e muitas vezes identificar uma lesão inicial que vai evoluir para um câncer agressivo. E aí a gente consegue oferecer, muitas vezes, a cura desse paciente através de um exame. O chato é que precisa fazer esse preparo. Mas depois desse preparo é um exame que o paciente não vê nada. O paciente vai dormir durante o procedimento, vai acordar depois do exame e vai embora para casa, tocar a vida normalmente. Mas é um exame muito, muito, muito importante. Eu te pergunto justamente por isso, porque a gente conversava aqui antes do programa e você falou, Cláudio, eu acho que até quando o cara vai ao oftalmologista, o próprio oftalmologista tinha que falar, meu filho, você já fez exame de colonoscopia tão importante assim? E uma vez a gente estava jantando, eu e dois grandes amigos que são oncologistas, doutor Pedro, doutora Luísa, e a gente estava conversando sobre isso mesmo, tamanha importância e o quanto que a gente tem visto neoplasia em pacientes muito jovens. Então, assim, a gente fala, poxa, a colonoscopia é um exame muito importante. Paciente que tem história familiar de câncer de colo precisa começar a fazer mais cedo também. Eu acho isso. Eu acho que se o paciente foi no oftalmologista trocar o óculos, e o oftalmologista, que é médico também, identificou, olha, sei lá, com uma conversa qualquer, não fiz a colonoscopia, eu acho que ele tem o dever de fazer um pedido, olha, tá aqui o pedido, já estou te ajudando a adiantar a sua vida, procura um especialista para poder fazer, porque é muito importante. Você sabe que tem casos, né? Cada caso é um caso, você sabe que uma própria conversa com familiares é importante para você saber essa questão hereditária. Sim. Como que é interessante Sim. isso, né? Tem gente que talvez e às vezes a gente se afasta por qualquer motivo de uma parte da família ou de outra. Isso tem milhares de casos sobre isso.
pais que se separam, pais que não casam, e aí uma parte fica para um lado, outra parte para o outro, acaba só descobrindo depois que já é tarde, né? Sim. Também. Infelizmente isso acontece muito, assim, todo mundo que chega lá para ser atendido pergunta se tem história familiar de câncer de próstata, assim, independente da queixa, antes de saber qualquer coisa eu quero saber da história familiar. E muitas vezes o paciente não sabe, isso é uma coisa que realmente chama atenção, assim, tem história familiar? Não sei. Não tem contato com o pessoal da minha família. Tem um ou outro que foi adotado, enfim, que não sabe mesmo. E aí a gente toca a consulta normalmente. Mas chama atenção, de fato, o cara não conhecer a própria família. Também é... Não ser adotado, ter nascido na família. Da própria família. Não sei, não ter contato com ninguém. Não, o que não é incomum. Cada caso é um caso e tal. Gente, são 8 horas em campo. Você conversa com o Dr. Bernardo Pulha. Isso passa rápido, voa, essa conversa boa. E eu quero só te pedir, Bernardo, então, rapidamente, para no próximo bloco. Se faltou alguma coisa de falar do Novembro Azul, procure o médico. Sim. A mensagem final é que se você ainda não tem um médico, se você ainda não procurou ajuda, o ideal é que você vá pelo menos ao consultório e converse sobre isso. Isso precisa ser avaliado caso a caso, enfim, tira esse foco todo do toque, vá para uma consulta médica com a guarda baixa e a gente vai entender melhor como te ajudar, e o toque, se for necessário, vai ser feito, se não for também está tudo certo, e a gente toca o barco assim. Beleza. Então, e no próximo bloco, então, vamos continuar conversando com o Dr. Bernardo, ao vivo aqui na Folha FM. Então, um abraço aqui pro seu pai também. Ser filho de pai famoso é isso, ó. Quem mandou um abraço aqui pro seu pai agora foi o Gildo Henrique, escritor, poeta. Fui aluno do professor Pulha no curso de design no IFE. Conheci o Dr. Pulha desde menino. Gildo, um abraço aí. Pauta importante, ele coloca aqui, enfim. E no próximo bloco, vamos falar agora, a partir de agora, a gente fala sobre reprodução humana. Conheço alguns casais que tiveram dificuldades sérias no relacionamento por conta dessa questão que você só vai descobrir depois, né? Que casa e tal. Ninguém faz exame aí, vamos casar, mas vamos ver se você tem fertilidade boa. E nem é recomendado que faça exame para isso, assim, né? A gente, a gente recomenda que o paciente tente, e aí quando realmente teve alguma dificuldade, a gente começa a investigar mais a fundo o que está acontecendo. E eu quero saber o quanto avançou essa ciência, essa tecnologia, para gerar essa esperança, né, todas para os casais, né? Ainda vamos falar sobre isso e sobre também esse planejamento reprodutivo. Uma coisa é certa, o brasileiro, não sei se o mundo todo está assim, mas o brasileiro diminuiu a prole assustadoramente, né? O mundo todo, né? O mundo todo. O impacto disso na Europa é absurdo. É absurdo também, né? Vamos falar sobre isso? E esse planejamento aí todo familiar, como é que você vai planejar para crescer? É possível? Enfim, 8 horas e 2 minutos, a gente continua conversando com o Dr. Bernardo Pulha, que é médico, é urologista, pós-graduado em reprodução humana e também especialista em infertilidade conjugal e diretor do Instituto Pulha. São 8 horas e 3 minutos em Campos, pausa rápida no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, vacina Plínio Bacelar e também de Radimed Diagnósticos por Imagem.